magníficos reitores, vice-reitores, presidentes dos Conselhos Gerais, membros dos Conselhos Gerais, altas entidades políticas e privadas, docentes e não docentes, alunos, meus senhores e minhas senhoras, caros colegas. Ao aceitar o convite para intervir nesta cerimónia, tive consciência de que ia participar num ato único na vida da Universidade Técnica de Lisboa e da Universidade Clássica. Não previa era que esta sessão coincidiria também com o fim de um ciclo da minha vida profissional. Esta sessão de abertura do ano académico, celebrada em conjunto pela Universidade Técnica de Lisboa e a Universidade Clássica, ficará para a história do ensino superior em Portugal e destas duas universidades em particular. Elaborar um discurso para uma sessão de abertura de ano académico não é fácil, mais difícil se torna quando esta se reveste de tão importante significado. Falar do passado não é propriamente o que se pretende numa sessão de início de ano, mas sim do presente e essencialmente do futuro. Contudo, como trabalhador não docente, refiro só que, à semelhança do presente, o passado não foi fácil para se conseguir manter e construir novas instalações, assegurar condições e meios de ensino que a Universidade Técnica de Lisboa e a Universidade Clássica hoje disponibilizam aos seus docentes, não docentes e não investigadores, permitindo manter a atual oferta formativa aos estudantes e à comunidade em geral, foi preciso trabalhar muito. Trabalho junto do Governo para se obter as condições de financiamento adequadas ao serviço público que prestamos. Junto à comunidade nacional e internacional para provar das nossas competências científicas e tecnológicas e de modo a obter os patrocínios e financiamentos necessários. Desenvolver junto dos jovens ações para captar alunos para os cursos oferecidos e convencer os pais a confiar-nos os seus filhos. Tarefa que exige muito esforço, porque atualmente não se pode esperar sentado que chegue o contingente do Ministério, é preciso desenvolver muitas ações pelo país e mundo fora para se conseguir atrair alunos para as nossas escolas. Após 1974, as universidades e as unidades orgânicas tiveram que dar resposta ao aumento significativo do número de estudantes que chegavam ao ensino superior, que até então lhes era vedado. Nessa resposta, surgiram novos cursos, foi preciso requalificar e construir novas instalações. Para se perceber a dimensão do património da Universidade Técnica de Lisboa e da Universidade Clássica, basta consultar a lista anexa ao Diário da República que estabelece o processo de fusão, publicado no final do ano, a 31 de dezembro. Foi necessário aumentar o número de docentes e não docentes e, de acordo com o documento inicial divulgado sobre a fusão, o conhecido Catecismo Amarelo na Universidade Clássica, o número de docentes e investigadores era, em 2012, 3.300, não docentes e não investigadores, 2.100, sem referir o número de não docentes e investigadores a prestar funções nas universidades e unidades orgânicas contratadas por instituições associadas, sendo o número de estudantes na altura de 48.000. Um orçamento conjunto de 294 milhões de euros, parte proveniente das receitas próprias com valores acima dos 50% em algumas unidades orgânicas. Paralelamente, as unidades de investigação científica foram aumentando naturalmente a transferência de tecnologia e prestação de serviços, desenvolveram-se atingindo níveis elevados. Chegar até aqui foi obra, tendo em conta que nos últimos 17 anos foi mais difícil ainda, uma vez que as universidades viram as suas dotações do Orçamento de Estado serem reduzidas para valores de 2006, obrigando a um grande esforço de compensação através das receitas próprias e, pelo que constatamos e sabemos, as perspectivas para o futuro a curto e médio prazo não são animadoras. Apesar das dificuldades, os resultados são excelentes ou muito bons. Basta verificar os resultados em alguns rankings internacionais, as avaliações de unidades de investigação, os prémios científicos obtidos por docentes, investigadores e alunos e os níveis de empregabilidade. Neste percurso, foram muitas as transformações ao nível dos recursos humanos, com a atualização e criação de quadros de pessoal, integração do pessoal sem vínculo, criação e reestruturação de carreiras, com realce para o Estatuto da Carreira Docente e Estatuto da Carreira de Investigação. No passado recente, concretamente a partir de 2011, apesar das dificuldades, surge um novo desafio. É proposta a criação de uma grande universidade em Lisboa, com a fusão da Universidade Clássica e da Universidade Técnica de Lisboa, com o objetivo de atingir uma nova dimensão no panorama nacional e internacional. Iniciou-se a discussão em torno deste objetivo com posições favoráveis e outras contra. Partilho dos fundamentos que estão na base da proposta de fusão e considero que há reformas a implementar que não têm sido possíveis de implementar,
dadas as resistências instaladas e que um processo deste pode criar condições para que elas aconteçam, assim haja a coragem necessária. O documento de estratégia para a fusão refere a essas condições. Da discussão realizada em torno da fusão resultou o documento publicamente divulgado, Estratégia para a fusão da Universidade Técnica de Lisboa e Universidade Clássica. Devemos agora, em fase de elaboração dos seus estatutos, saber criar as condições para melhor unificar, resolver e ultrapassar as dificuldades que se prevêem a longo prazo com a participação dos trabalhadores, investigadores, docentes e não docentes e os seus alunos. O regime jurídico das instituições do ensino superior, em vigor desde 2007, contestado por vários setores do ensino superior, encontra-se em processo de revisão para emitir um quadro de autonomia reforçada de acordo com o decreto-lei para a fusão. Esperemos que o Governo cumpra o estabelecido e que a autonomia reforçada prometida permita ultrapassar os constrangimentos administrativos com que se deparam atualmente as universidades. Com este esforço de autonomia, com estatutos que resultem da participação de todos, os que são abrasidos por esta fusão, ficam reunidas as condições para que surja uma grande universidade em Lisboa. Não posso deixar de referir e relembrar que o regime jurídico das instituições do ensino superior alterou a forma de composição dos órgãos de gestão, reduzindo drasticamente a participação dos trabalhadores não docentes, deixando mesmo a possibilidade de não participarem. Considero importante a sua participação nos órgãos de gestão pela uma forma diferente de olhar para a instituição e, por isso, dar contributos importantes. Pelo que vejo neste processo de fusão, uma oportunidade de aumentar o número de não docentes nos órgãos de gestão, em particular no Conselho Geral. Será uma forma de, na prática, reconhecer a importância dos não docentes no funcionamento das universidades. A universidade tem de saber distinguir, valorizar e compensar os seus trabalhadores. Assistimos hoje, no seio da universidade e nas suas unidades orgânicas, a diversas formas de distinção dos alunos, docentes e investigadores, com a atribuição de vários prémios. Não conheço nenhuma iniciativa que, através de candidatura, permita premiar e distinguir não docentes e não investigadores. Entendo que é importante existir a possibilidade de um trabalhador não docente poder candidatar-se a um prémio quando desenvolve um trabalho com impacto significativo na vida da escola ou da universidade. Atualmente, a universidade tem de desenvolver um esforço enorme para conseguir receitas próprias para compensar o desinvestimento do Estado no ensino superior. O sucesso deste esforço depende exclusivamente do empenhamento de docentes e não docentes. Também aqui existe desigualdades, sendo possível pagamentos adicionais a docentes, estando vedada essa possibilidade a não docentes. Recordo que o Instituto Superior Técnico foi a única instituição de ensino superior que reconheceu essa desigualdade durante alguns anos, mas que o Governo e o Tribunal de Contas tiveram a amabilidade de determinar. Foi prometido não desistir e insistir junto do Governo para que essa situação seja reposta. A nova universidade vai ter no seu conjunto 5.400 trabalhadores, tornando-se num grande empregador. Estes trabalhadores esperam que a gestão deste recurso seja feita considerando o interesse da instituição, mas a pensar nas pessoas. Assistimos hoje ao tratamento de números sem a preocupação de saber quem está por trás desses números. A nova universidade deve ponderar sobre as situações que acabo de referir e que as preveja nos seus estatutos. Não podemos deixar que as universidades e as suas unidades orgânicas cheguem a situações extremas de ter que deixar de pagar fornecedores, reduzir pessoal, encerrar cursos ou deixar de pagar salários. Todos temos que fazer o nosso trabalho, mas principalmente os órgãos do governo deste país têm que perceber de uma vez por todas que não podem tratar as universidades como uma qualquer direção-geral de um ministério. Termino desejando a todos os alunos, docentes e não docentes, sucesso no trabalho neste ano académico, cujo início aqui celebramos. Aos que têm em mãos a fusão da Universidade Técnica de Lisboa e a Universidade Clássica, a capacidade para que desta fusão nasça uma grande universidade da Grande Lisboa, a Universidade de Lisboa, mas que muitos apelidam de Google. Muito obrigado.